Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morrer. Que paz e alegria, ai, o meu dia. Vitória, Jesus me deu no sangue que verteu. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que estejam em paz, que estejam progredindo cada vez mais na palavra de Deus, que estejam perseverando neste caminho, que é maravilhoso, né? Caminho que nos salva, que nos fortalece. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a mensagem que eu vou deixar, é sobre 5 atitudes para fazer do nosso lar morada de Deus. 5 atitudes que vai trazer para nosso lar, né, a presença do Pai Celestial, a orientação do Pai Celestial. Então, antes de falar dessas 5 atitudes, eu quero fazer um resumo rápido, né, de como essa instituição que se chama família começou, de quem criou. Então, nós sabemos que a Terra foi criada por Deus. Nós sabemos que Deus, né, criou Adão e Eva. E Ele instituiu, né, a família foi criada por Deus. Essa instituição chamada família foi criada por Deus. Então, mas o que aconteceu, né? Nessa época, Lúcifer tinha sido expulso do reino celestial, porque ele se rebelou contra Deus. E Deus conversou muito com ele, e ele não aconselhou, mas ele não ouviu, então o Senhor expulsou ele, e ele levou um terço dos anjos com ele. E aí ele foi lá no paraíso, e convenceu Eva a fazer uma coisa que Deus disse que não era para fazer. Todos nós sabemos dessa história, né? E por causa disso, Eva e Adão também foram expulsos do paraíso. E depois que eles foram expulsos do paraíso, eles tiveram Caim e Abel, nós já sabemos a história, né? Caim matou Abel e Caim também saiu da presença dos pais e foi formar família em outro lugar. E daí até a terra foi povoada, né, pela família de Caim. Aí veio Sete, depois de Abel. Sete também formou família e tudo mais. E a terra foi povoada, só que o povo estava numa situação tão triste que Deus eliminou. Mandou o dilúvio e só deixou a família de Noé. Isso significa que toda a família de Caim, todos foram mortos, só ficou a família de Noé. E daí, da família de Noé, até a família de Noé, eles não tinham uma escritura, né? Assim como a Bíblia. Então, depois que Deus, né, depois da família de Noé, com a família de Noé, a terra foi povoada novamente. Só que o Senhor, né, o plano do Senhor, ele pegou de Abraão, ele foi levando a formar uma nação, para que essa nação fosse exemplo para as outras nações, para que as pessoas soubessem, né, o que Deus, quem é Deus, o caráter dele, o poder dele, para que a gente tivesse uma orientação aqui na Terra. Então, aí veio até Jesus e Deus mandou que tudo fosse registrado para que a gente pudesse ter uma orientação, né, de tudo que aconteceu, do que agrada e o que desagrada a Deus,
para que a gente pudesse se manter firme ali, seguindo o Senhor. E aí, quando Cristo saiu, a Bíblia ficou na mão dos líderes religiosos. Só que Deus viu que os líderes religiosos estavam se corrompendo. Mudaram coisas que ele não mudou. Então, o que o Senhor fez, ele providenciou que este livro sagrado chegasse na mão de todos os seus filhos aqui na terra, para que eles pudessem ter como, né, para que eles pudessem ser guiados por Deus através deste livro sagrado. E através deste livro a gente podemos ver, né, quando uma liderança está sendo corrupta, levando as pessoas para longe de Deus e não para perto de Deus. Porque o adversário ele usa a palavra de Deus, né, e para nos enganar. Usa a palavra de Deus para nos enganar. E isso é uma coisa, gente, que é terrível, terrível. Vocês podem ver, se vocês quiserem saber, né, como ele usa a palavra de Deus para nos enganar, eu vou indicar 2 filmes para vocês. Um é Rezando e Obedecendo, Rezar e Obedecer. Assista esse filme que vocês vão ver como ele usa a palavra de Deus para manipular a mente dos filhos do Pai Celestial aqui na Terra. E o outro é Terra Indomável. Terra Indomável. Esses 2 filmes, vocês podem assistir, vocês vão ver, né, como ele usa a palavra para enganar. E aí ele escraviza os filhos do Pai Celestial, não com a intenção de levar eles para uma vida, né, não, ele não tem amor. É para dominar, para fazer tudo o que ele quer e tudo para ele. Assista esses filmes, vocês vão ver. Rezar e Obedecer e Terra Indomável. É na Netflix. Esse filme é na Netflix. Então, nós sabemos que o Senhor, né, foi quem criou a terra, nosso corpo, a habitação do Espírito Santo e a família. E Deus deu e dá, né, responsabilidade para o marido e para a mulher. Deus dá responsabilidades para o marido e para a mulher. Porque o marido e a mulher vai ser responsável agora pelos seus filhinhos, para ajudar os seus filhinhos a se desenvolver aqui, andar no caminho nesse caminho, né, estreito e apertado, no caminho da santidade. O Senhor deu essa responsabilidade para os pais, para guiar seus filhos e para que essa instituição, que se chama família, seja bem sucedida aqui na Terra. Não vá cair nas garras do adversário. Porque o adversário só veio para matar, roubar e destruir. Então, é igual vamos supor assim, você tem uma rede de supermercado. Então, você é o presidente, você criou aquela rede de supermercado. Você vai colocar pessoas, claro, eficientes, honestas, responsáveis, para administrar os seus negócios. Porque se não for assim, vai fracassar. Vai fracassar. Eu já vi várias histórias de pessoas que botaram pessoas incompetentes, pessoas desonestas para cuidar de seus negócios e eles foram à falência por conta disso. Então, assim também é Deus, né? Deus, ele quer que a gente, como, né, administrador dessa instituição que se chama família, seja bem-sucedido. E para isso, nós temos que seguir as orientações do Criador. Porque sem isso, vai fracassar. Não tem como dar certo uma instituição onde a gente não segue o Criador. E para seguir o Criador, nós temos que ter isso dentro do nosso lar. Foi isso que Ele deixou. Para que a gente tenha sucesso, para que a gente se desenvolva e para que a gente cumpra com a nossa missão, que é a missão de cada um aqui na Terra,
conduzir seu lar pelo caminho da santidade, né? Para que a gente possa, no final, estar na presença de Deus e viver tudo que Deus diz que tem para aqueles que eu amo. Porque quando a gente não busca Deus para orientar, a gente vai buscar quem? Com certeza, gente, sem essa palavra, eu digo a vocês com toda certeza, sem isso aqui, não tem sucesso familiar, não tem. Que só Ele pode nos dar através da sua palavra. Então, dito isso, né? Dito isso, nós vamos para os 5 passos, né? Para que a gente consiga, para que a gente possa, né, ter o Senhor morando com a gente no nosso lar. Porque quando a gente está na companhia do Espírito Santo, o Senhor está aqui conosco, né? Vamos ver o que ele diz lá em Isaías 57, 15. Olha o que ele fala em Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor sabe que a nossa caminhada aqui não vai ser fácil, porque o adversário está aí para querer nos destruir, né? Então, o Senhor diz aqui, eu habito também com os abatidos, os contritos, né? Como ele fez com Adão e Eva, quando Adão e Eva foi expulso, Deus estava ali com Adão e Eva, tanto é que ele aconselhou Caim, Caim não ouviu os conselhos de Deus, né? Mas Deus estava ali do lado dos dois, para vivificar, né? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o Senhor está aqui. A caminhada não é fácil, mas Ele está aqui do nosso lado. Habito também. Ele habita também. E para isso nós temos que permitir, né? Então, aqui, ó, o primeiro passo, a primeira atitude que nós devemos tomar, né, para alcançar essa bênção maravilhosa de ter Deus no nosso lar, é tirar um tempo para a gente se relacionar com Deus. Tirar um tempo. Pode ser 5 da manhã, pode ser, não sei, cada um tem seu horário. Pode ser à tarde, à noite, tirar um tempo para se relacionar com Deus. Então, essa é a primeira atitude que nós vamos ter, né? Para alcançar essa bênção de ter Deus no nosso lar. Então, depois disso, quando a gente tira esse tempo para se relacionar com Deus, a primeira coisa que vamos fazer é uma oração. Gente, a oração é muito importante. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, que minha mãe era muito católica. Minha mãe não ensinou a gente a ler a palavra de Deus assim todos os dias, mas ela ensinou o Pai Nosso. E eu lembro que eu tinha 12 anos, eu passei por uma situação difícil, muito difícil. Eu fiquei uma semana chorando o tempo todo, escondido, para meus pais não ver que eu estava chorando. E eu me apeguei ao Pai Nosso. E orava, e depois de uma semana de muito choro, o Senhor tirou aquilo de mim, aquele sentimento de mim. Só que hoje eu fico pensando, se meus pais tivessem me ensinado a ler a palavra de Deus, né, me relacionar com Deus, com certeza eu não teria passado por aquilo. Não teria. Porque quando a gente lê a palavra, quando a gente se relaciona com Deus, a gente vai identificar as coisas erradas, né? E a gente vai evitar, ser prudente e vai evitar. Mas é muito importante a oração. Então, nesse momento, né, a pessoa tem que conversar com Deus, não é aquela oração mecânica aí, né? Conversar, Senhor, estou com essa dificuldade, Senhor, obrigado por isso, agradecer também todas as bênçãos que tem recebido, né? Pedir a Deus orientação, Senhor, me ajude, eu quero ser bem-sucedida nessa minha missão, né? De esposa, de esposo, de filho, seja lá qual for a posição que você ocupa nessa instituição que é família, né? Conversa com Deus e fala que quer ser bem-sucedido, que quer ouvir, que quer os mandamentos.
e vai conversando com Deus e Deus ouve, né? Como ele fala aqui, ele ouve. Então, depois da oração, o terceiro passo é você, depois que levantar, né, da sua devocional, desse tempo que você tirou para Deus, você ir para a ação. Tem que ir para a ação, né? E o que é ação? Ação, agir, é você deixar Deus tirar tudo que estiver errado na sua vida. Na sua vida. No momento, se você está começando, né, sua devocional, esse relacionamento com Deus, você tem que deixar Deus tirar o que está errado na sua vida, para que depois que Ele tira o que está errado na sua vida, aí você vai ser exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Então, Deus, quando Ele entra, né, na sua vida, é para mudar tudo que está errado. Tudo o que estiver certo, Ele vai deixar, o que estiver errado, Ele vai deixar, vai tirar, né? Porque, sim, o terceiro é oração, não. O terceiro passo foi a oração, né? Agora, depois da oração, esse que eu estava falando, que a ação é o quarto passo. O terceiro passo, o primeiro passo é o tempo, a oração, e o terceiro é a palavra de Deus, né? Você orou, você conversou com Deus, agora você vem para a palavra de Deus, né? Começa a estudar, porque é aqui que Deus dá as coordenadas, né? É aqui o que Deus mostra o que devemos fazer. Olha como é importante a palavra de Deus. Vamos ver lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Olha como é importante a palavra de Deus, viu? 3,16. Olha o que ele diz, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a obra que nós estamos realizando é no nosso lar, né? Então, através da palavra de Deus, das escrituras, né? Ela foi feita para quê? Qual era o objetivo de Deus quando mandou registrar tudo aquilo em sua palavra, né? Era para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar, para que a gente possa, né, realizar uma boa obra aqui na Terra. Então, olha que importância é a palavra de Deus. E também lá em Efésios 6, de 10 a 18. Efésios 6, de 10 a 18. Olha bem. Quanto ao mais, sede a armadura de Deus. Essa daqui é muito importante a gente entender isso aqui. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestíveis de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entendeu? O quanto é importante a palavra de Deus? Que ela é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, né, é a espada do Espírito. Podemos ver quando o adversário veio para tentar Cristo, ele usou a palavra, mas Cristo usou também a palavra e disse, também está escrito. Assim é para a gente.
Quando vier dar conselhos errados, coisas erradas, a gente fala, também está escrito. Então, você tem que ter o conhecimento da palavra. Porque se você não tiver, como é que você vai dizer também está escrito, se você não conhece a palavra de Deus? Por isso que eu sempre digo que o maior triunfo do adversário é quando ele bota na cabeça da pessoa que a Bíblia não, a Bíblia não tem valor, porque os homens isso, porque é tudo mentira. Se você fechar isso aqui, se você não ler, aqui, essa é a sua espada, é com que você vai lutar contra o adversário, é com a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai ser convencida facilmente de coisas que Deus não mandou fazer para te levar para longe de Deus. Se você quer estar pertinho de Deus, ter Deus dentro do seu lar, leia isso aqui, estude, né? Faça a sua devocional, estude, comece a agir, comece a colocar em prática. Olha o que ele diz aqui, que porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aonde foi que Lúcifer atacou Adão e Eva? No paraíso, uma região celeste. Aonde Lúcifer nos ataca hoje, né? Nosso corpo físico é uma região celeste. Nossa mente é uma região celeste, aonde o nosso corpo físico tem que estar com o Espírito Santo e nossa mente cheia da palavra de Deus, para poder, né, que é a nossa espada, porque quando você está com a mente voltada para a palavra de Deus, você está no caminho da santidade, sendo purificada por Deus, fortalecida por Deus, Deus está dentro do seu lar. E quando vier programas errados, através da televisão, joguinhos, você vai dizer, não, eu não vou assistir isso, eu não quero isso, eu vou partir para coisas saudáveis, né? E aqui diz que ele é na região celestial, nosso corpo é uma região celestial, nossa mente é uma região celestial. Então, temos que ter muito cuidado, né? E temos que estar aqui na palavra de Deus, né? Para que a gente possa fazer do nosso lar a morada de Deus e a gente possa seguir as instruções que o Senhor dá para marido e mulher. E depois de ler a palavra, né, você já sabe a importância da palavra que Deus deixou para que a gente possa seguir através dela, né? E Deus fez com que chegasse nas nossas mãos, para que a gente não seja enganado. Vem o quarto, que é a ação. Então, quando você faz isso, lê a palavra, ora, vem a ação. E a ação é o quê? É deixar Deus mudar tudo que está errado em você. Deus vai dizer, filha, isso aqui não. Tudo que Deus disser que está errado, você vai tirar. Roupa fora do padrão, você vai tirar. Usar seu dinheiro, né, de uma forma que você só anda endividada, você vai tirar. Se você falava grosseiramente com seus filhos e seu marido, você vai mudar. Então, tudo que tiver errado, Deus vai tirar. Então, essa é a ação. É deixar Deus agir na nossa vida e o Espírito Santo vai dizendo, olha, isso aqui não está bom, você tira, aquilo ali não está bom, você tira. E ele faz muito mais. Ele vai nos conduzindo e nos levando pelos lugares que ele vê que é melhor para nós, né? Onde ele vai ter muitas bênçãos para nos dar. Ele vai guiando a nossa vida. Então, a ação é essa, é você obedecer a Deus. Não adianta você ler a palavra, orar e levantar e fazer tudo que de errado. Cadê a ação? A ação é você estar, puxa, realmente isso aqui está errado. Por que meu... Aí você vai... Aí depois disso, né, da ação que Deus vai mudando tudo em você, quem está ao seu redor vai percebendo. Puxa, minha mãe parou de falar, de bater na gente, de falar grosseiramente, né? O marido vai perceber, ou a mulher vai perceber a mudança do marido, os pais vão perceber a mudança dos filhos. Por quê? Porque isso é a ação de Deus, é mudar. Quando ele entra na nossa casa, ele muda tudo de errado. E a gente só tem que aceitar e na frente a gente vai ver como isso é importante. Depois, o quinto, começa a jejuar. Começa a jejuar, que o jejum traz força espiritual, traz domínio próprio. Né? A gente está acostumado a almoçar, jantar, isso e aquilo.
Quando a gente começa a jejuar, a gente, né, deixa a comida, né, por um dia. No meu caso, eu deixo o alimento por um dia. A água, as pessoas, tem gente que bebe, eu não bebo porque tem anos que eu faço isso, então estou acostumada a jejuar. Então, o jejum vai nos levar mais perto de Deus e vai nos dar domínio próprio. Domínio próprio. E daí, depois disso, né, desses 5 passos, né, aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter entendimento. Entendimento das coisas erradas que você está fazendo. Quando você, né, começa a pensar, agir, olhar o que você faz no lar, se está de agrado a Deus ou não, você vai começar a ter entendimento e vai dizer, poxa, como eu estava sendo grosseira, ou grosseiro, né, se for o homem, né? E aí você vai mudando tudo, né? Porque você vai compreendendo, entendendo o seu, qual é o mandamento do Senhor, né? Que o homem ele ame a esposa como Cristo amou a igreja e que a mulher seja submissa. Ou seja, a submissão não é você dizer amém para tudo de errado que seu marido faz, não é isso. A submissão é você entender, né, que seu marido tem responsabilidades diferentes da sua. Deus deu responsabilidades a ele e deu para você. Então ele deve cumprir. Se ele cumprir as responsabilidades dele, né, você tem que cumprir com suas responsabilidades, que é ser cooperadora do seu esposo. É manter sua casa limpa, arrumada, decorada, né, perfumada. É como o senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Essa é a sua responsabilidade também, porque muitas vezes o marido sai para trabalhar e chega de noite. Tem família que trabalha todo mundo junto, então é tudo delegado ali, né, cada um com sua responsabilidade. Mas, né, aí você vai pensar, eu estou criando minha filha no caminho, meu filho, meus filhos no caminho, né, que deve andar, que é esse caminho do relacionamento com Deus, de ouvir Deus, de colocar em prática as coisas que Deus fala. Então, se você se dá conta de que você não está fazendo isso, para imediatamente, Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que sanar meus filhos, então agora o Senhor me dá um meio para que eu deixe de trabalhar, para que eu esteja em minha casa, porque é um trabalho maravilhoso, gente. A responsabilidade da mulher dentro do lar é um trabalho maravilhoso. Vale a pena quando suas filhas se tornarem moças, rapazes, você vê eles no caminho, né, do Senhor, protegido contra o mal, eles se desenvolvendo, tanto na área intelectual, né, quanto na área emocional, em todas as áreas. E isso é sucesso nessa instituição que Deus deu, que chama família, e Deus quer isso. Deus quer isso. E a gente vai ser feliz vendo nossos filhos ó, voando, crescendo, melhorando cada vez mais. Né? Então você vai começando a entender as coisas de errado que estavam acontecendo, né, que você estava fazendo, e você tenha cuidado para que quando, se seus filhos, seu marido não estiver, né, nesse processo, você busque Deus para ajudar eles através do seu exemplo, também querer aquilo para eles. Não vai querer impor, vocês têm que fazer isso, você tem que... Não, isso aí não. Deus não faz isso. Você mude sua vida e deixe que depois Deus vai mudar daqueles que estão ao seu redor, através do seu exemplo. Mas não você querer impor e você tem que fazer isso. Não, o relacionamento tem que ser levado, né? Você se relacione com Deus, eles vão ver a mudança e vão perceber e vão querer aquilo também, né? Então, aí vem o arrependimento, né? Dizer assim, Senhor, né? Eu estou arrependida do que eu estou fazendo, do que eu fiz de errado até agora, né? Mas agora eu sei onde eu posso melhorar. E porque quando vem arrependimento, você não vai repetir mais aquilo. Você vai andar firme agora, da maneira que Deus quer que você ande. Você pensa que Raabe, que era prostituta, quando Deus trouxe ela para o seu povo, ela se arrependeu de tudo que ela fazia de errado e passou a andar em santidade com Deus, né? Então é isso. Então, por que Deus, né? Por que isso aqui é importante? Porque da mesma forma como Deus fez lá com o povo de Noé, lá no tempo de Noé, aliás, não com o povo, no tempo de Noé,
Da mesma forma que Deus, quando entregou a terra para os judeus, né, que ele estava guiando, e ele prometeu aquela terra para Abraão, ele entregou a terra, ele tirou quem de lá? Os cananeus, os jebuseus, os heteus, né? Foram vários povos que o Senhor tirou de lá. Por quê? Porque aqueles povos estavam na mesma situação do povo lá na época do dilúvio, totalmente envolvido em coisas erradas, né? Então hoje é a mesma coisa. Deus promete que a terra, quem vai herdar a terra? Os justos. E quem é os justos, como Deus fala aqui, que a palavra dele serve para quê? Para fazer com que a gente ande, né? Ele nos corrige, ele nos educa no caminho da justiça, ele vai moldando a gente, ele vai conduzindo a gente através da sua palavra. Então, todos aqueles que não querem nada com a palavra de Deus, que não querem fazer a vontade de Deus, como eu já falei para vocês, olha aquele filme lá, Rezar e Obedecer na Netflix. Olha aquele filme, aonde chega a cegueira espiritual das pessoas que não buscam a palavra, porque se tivesse a palavra estudando, colocando em prática, jamais aquele povo ia chegar na situação que eles chegaram, jamais. Então, todas essas pessoas vão ser eliminadas, como foi. E quem vai ficar? Aqueles que estão guardando a palavra de Deus e colocando em prática, né? E colocando em prática a sua palavra. Então, hoje, quando você passa, né, na sua rua, você vê várias casas. Então, dentro daquela casa, de cada casa daquela, habita pessoas, pessoas felizes ou pessoas tristes e infelizes. Né? Por quê? A casa que habita pessoas felizes, né, tem dificuldade, como eu já falei, não é que vai ter tudo, tem dificuldade, mas é feliz por quê? Porque está fazendo isso aqui. Então, ali dentro vai ter pessoas que respeitam umas as outras, né? Pessoas felizes por quê? Porque estão guardando os mandamentos de Deus, porque estão andando no caminho da santidade. Então, aquela casa que habita uma instituição familiar, né, ela está caminhando no sucesso. E às vezes tem casas que as pessoas são amargas, são tristes, são infelizes. Por quê? Porque não tem essa palavra de Deus e não tem esse guia que Deus deixou para que a casa seja. Porque sem isso aqui, gente, sem isso aqui não existe felicidade. Eu digo com toda certeza hoje, sem isso não existe felicidade, né? Não existe aquela alegria, aquela paz que excede todo entendimento. Porque só Deus dá isso, através da obediência a Ele, porque foi Ele quem criou família, foi Ele quem criou essa instituição e é Ele quem dá as coordenadas dentro da nossa casa para que a gente siga, né? Então, dentro da casa que existe isso, existe união, existe paz, existe alegria, né? Quando vem as provações, todos estão juntos ali, buscando um ajudar o outro para superar as suas dificuldades. E o sucesso é garantido. Deus mostra isso na sua palavra. Ele já deixou tudo registrado para que a gente não tenha dúvida. O sucesso é garantido. Mesmo Jó, que passou por toda aquela, né, aquela dor, mas ele estava ali, como se diz, eu estou com os contritos e abatidos e aqueles que perseveram confiando em Deus. E olha o que aconteceu no final, né? A alegria imensa que Jó teve. Jacó, que teve a tristeza de ver, achar que seu filho estava morto, né? Deus estava ali com ele naqueles momentos, né, de tristeza e tudo. Mas olha o final, quanta alegria Jacó teve aqui na terra, né? Todos que andam com Deus, colocando em prática seus ensinamentos, então, eles vão ser, todos vão ser bem-sucedidos, não tenho dúvida disso. Né? Então, é isso, meus irmãos. Então, a nossa luta, como diz aqui, é contra os dominadores. E como existe dominadores neste mundo, principalmente através, né, da liderança religiosa, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Hoje está
Tem muita coisa triste acontecendo com pessoas que estão dentro de uma igreja e não se dão conta, né, de que as doutrinas que estão sendo passadas ali não é aquilo que Deus deixou para nós, o que Deus deixou para nós está aqui. Então, só através disso aqui é que a gente vai realmente ter a nossa mente, né, saudável. A gente vai ter sabedoria para ver as armadilhas do adversário e a gente vai poder dizer não e andar no caminho da alegria e da felicidade, que é que o nosso pastor Jesus Cristo nos conduz, né? Então, que a gente possa pensar, meditar sobre isso e colocar em prática. Então, eu hoje olho para trás, né? Olho para trás e vejo o que eu estou vivendo hoje e o que eu vivi lá atrás é totalmente diferente, porque eu não tinha esse conhecimento. Através desse conhecimento, hoje eu me sinto segura nas mãos de Cristo, sabendo que isso aqui vai me conduzir para uma vida de alegria, de paz e principalmente para a eternidade. Para a eternidade. E não ter a cegueira espiritual. Não esqueçam desses 2 filmes se vocês quiserem assistir. Ali vocês vão ver quanto o adversário usa a palavra de Deus para escravizar seus filhos, né? E que isso não aconteça com a gente, porque é muito triste. Eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.